Toda eliminação pode escancarar problemas. Neste Mineirão, vocês têm aí os dados, sempre que jogamos com as equipas da Série B e da Série A, não conseguimos ganhar nenhum jogo. Próximo ao Mineirão foram pendurados bonecos com as camisas de Matheus Pereira, Marlon e William. O camisa 10 não foi relacionado para o jogo da volta, já os dois laterais bem. Erraram nas cobranças que desclassificaram o Cruzeiro. Esses jogadores, principalmente o William, tem jogado sempre, tem a confiança da equipa técnica. O Marlon não jogou um segundo jogo, hoje entrou, também tem a confiança. Há uma coisa na vida e no futebol, temos que mostrar diariamente. Nas redes sociais, o clube saiu em defesa dos jogadores por conta da ameaça, comunicando que acionou a polícia para que o caso seja investigado. Nos bastidores, propostas são avaliadas. O Internacional está interessado em William, clube que revelou o jogador. Mas é bom lembrar que o Colorado foi acionado pela Raposa na Câmara Nacional de Resolução de Disputas pelo atraso no pagamento de parcelas na transação envolvendo o atacante Wesley. Os valores estão na casa dos 7 milhões de reais. Para facilitar uma eventual negociação, o Inter pode oferecer uma troca, envolvendo o atacante Wanderson. Já no caso de Marlon, os rumores apontam para uma possível saída do lateral, que já havia despertado o interesse de Grêmio e São Paulo logo na abertura da janela de transferências. Não são só saídas, o Cruzeiro avalia a compra de Lucas Ronier, jovem atacante de 20 anos do Curitiba. A contratação tem um aval do novo técnico, Leonardo Jardim, mas esbarra nas cifras. O Coxa pede 10 milhões de dólares para liberar o atleta. Sabe o que acontece? A gente vai vendo, observando os movimentos. Falei isso agora há pouco lá no Band News na área. Lá na Band News, de 11 ao meio-dia, 89.5 no Dial e também rádio com imagem aqui no YouTube. O programa é muito bom. O programa é excelente. O programa é fenomenal, assim como Donos da Bola. E nós somos muito modestos. Falei lá, seguinte, quando não há encaixe, e não há encaixe porque é o terceiro trabalho, né? E entre os dois trabalhos de treinadores, um auxiliar, que não teve nem tempo de mudar muita coisa, isso foi dito aqui pelos colegas, agora não adianta negar. E aí, não tem um encaixe. Aí não tem um encaixe, eu saio na rua, e você também que está me assistindo sai na rua, e aí o questionamento, será que o Gabigol é tudo isso? Ih, Dudu, foguete molhado, não vai dar em nada. Aqui, ó, olha aqui, ó, olha que coisa linda isso aqui. Bonito, hein? Isso aqui é um fenômeno. De 11 ao meio-dia, nos 89.5 e também no YouTube. Eu pegaria fácil esse cara aqui, ó. Aqui, então deixa eu contar pra você. Aí começam os questionamentos. A questão do Matheus Pereira que resolvam lá no clube, né? Não vai sair, vai ficar aí. Então, tarefa para Léo Jardim, recuperar. Tarefa para o Léo Jardim. Condensar, organizar, recuperar o futebol, porque daqui a pouco o William não presta mais, Marlon não presta mais, aí o William não presta mais, manda embora, eles não querem ficar aqui. O Cruzeiro já se posicionou, o Léo Jardim não quer a saída do William, do Marlon não sei, o Marlon tem acho que 3 propostas, então do Marlon não sei, se fica ou se sai. E agora liberou inclusive a contratação de um goleiro. Então, a gente começa a ver que o time não está encaixado, está tudo exposto, a gente começa a questionar que ninguém joga mais, cara. Mas daqui a pouco o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado e contratar mais um caminhão de jogadores. Espera lá. Caio Fábio, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Everton. Tudo certo. Situação delicada do Cruzeiro, né? Muito por conta da falta de planejamento. Delicado e surpreendente, né? Sim, surpreendente, né? Eu acho que das 6 edições seguidas do Cruzeiro sem vencer o Campeonato Mineiro, a de 2025 foi disparadamente a mais vexatória, né? Porque foi um Cruzeiro que entrou pelo menos com um elenco parelho em relação ao Atlético Mineiro, que é o grande rival, entrou com um grande investimento e com a folha salarial. E não foi nem capaz de chegar à grande decisão do estadual. Cruzeiro definitivamente não é tratado como o maior clube do mundo, como tanto diz o Alexandre Matos, CEO, e agora se encontra em uma bagunça. Acho que a única pessoa lúcida, aquela que tem maior capacidade profissional de colocar ordem na casa, é o Leonardo Jardim, mas o que nunca precisa ter liberdade para tomar as decisões necessárias. Valu, a gente estava agora há pouco lá na rádio e
e você me disse uma coisa que me surpreendeu. Sim. Eu gostaria de explorar com você aqui agora. E repetirei aqui. Com Você certeza. disse, se o Léo Jardim detectar e pedir mais 10 jogadores, tem que ir ao mercado e trazer. Eu preciso ouvir novamente, porque eu não acreditei quando você soltou essa. Boa tarde, HG. Boa tarde, aos Luísa. amigos a quem nos assiste. Claro que é necessário fazer a tentativa, né? Não que, de fato, o departamento de futebol vá conseguir trazer esses jogadores pedidos pelo Léo Jardim, que em meio às 17 contratações, e aí eu estou fazendo um recorte desde abril de 2024, quando o Cruzeiro foi assumido pelo Pedro Lourenço, e a primeira contratação do Pedro Lourenço foi exatamente o Alexandre Matos, CEO de futebol. Então, do ano passado, a partir da abertura da janela de julho até então, o Cruzeiro realizou 17 contratações. E o Leonardo Jardim já detectou que tem um elenco às mãos. Ele disse, é verdade, na sua apresentação, de valorizar o elenco, de trabalhar com o que tem, mas todo técnico pode fazer os seus ajustes e reivindicar ao departamento de futebol os jogadores, as carências, não em termos de jogadores, mas de características. E isso já foi passado, ele disse, inclusive, que não é um técnico que manda recados para a imprensa, né? As pessoas que estão lá no Cruzeiro hoje, o Alexandre Matos, o Pedro Júnior, o Pedro Lourenço, todos já sabem, mesmo com pouco tempo de chegada do Leonardo Jardim, o que ele passa em termos de elenco, o que ele pensa a respeito de jogadores e características que ele gostaria de contar. E eu penso que por tudo que envolve o Cruzeiro, trocas de técnicos, rendimentos de jogadores, postura de jogadores na final, o Cruzeiro precisa de passar por uma detecção de quem realmente quer abraçar o projeto, quer abraçar o clube no restante da temporada, que é a maioria, né? Temos que lembrar que o ano não acabou para o Cruzeiro, vive um momento muito ruim, péssimo, mas que tem a oportunidade de, quem sabe, reajustar as coisas. E o Leonardo Jardim, a gente vai ter um trabalho muito grande para separar em determinado momento o que de fato é de competência dele, mas entendo que ele acaba assumindo nesse instante de Cruzeiro algo que passa por um trabalho que deixou a desejar do departamento de futebol. Ele não deve enxergar nenhum tipo de problema. Deve ter carta branca o técnico português para agir nesse momento, HG. Eu pensando o seguinte, boa tarde para todo mundo, eu fico pensando da seguinte forma. O elenco do Cruzeiro é bom. O elenco do Cruzeiro é muito bom. Eu acho muito bom. Muito bom. É um elenco de qualidade. E a gente fala tanto do Campeonato Mineiro, é claro que o baque ele é muito grande pelo Cruzeiro, com o tanto de investimento que teve, não conseguir chegar à decisão do Campeonato Mineiro. Isso é um baque, como o Caio muito bem falou, é algo assustador para esses últimos 6 anos. Você pega e fala assim, esse realmente passou um vexame. Esse elenco muito forte não chegar à decisão do Campeonato Mineiro. Mas eu acho que tem que ser mais tranquilo. Eu acho que até o Leonardo Jardim, eu acho que ele precisa de mais tempo, e ele vai ter nesse período, para ele fazer diagnósticos maiores desse elenco do Cruzeiro. Porque quando ele chega, e ele fala na própria entrevista dele, que ele ia tirar o melhor, ele ia se adaptar ao elenco e tentar tirar o melhor de cada um dos atletas. Eu não vejo que teve tempo hábil para ele tirar o melhor de cada um dos atletas. Então, por isso que quando eu penso no Cruzeiro que veremos no Campeonato Brasileiro, falando em peças, eu não vejo um time tão diferente quanto esse que o Cruzeiro já tem hoje. Eu não acredito que o Cruzeiro vá ao mercado para pegar e fazer uma grande reformulação. Tanto que no primeira pressão que existiu foi: não jogue mais com o William, não jogue mais com o Marlon. Hoje a gente já vê um posicionamento vindo do Cruzeiro que o William é um jogador que o Leonardo Jardim conta, porque ele vê potencial nele. E é impossível da gente chegar aqui e não ver potencial em um cara que foi convocado para a seleção brasileira. Mas tem clima? No dia 29 de agosto, vamos chegar lá. No dia 29 de agosto. Então eu vejo potencial nele. O Valu trouxe pra gente os números da temporada passada. O Cruzeiro fez 64 jogos, correto, Valu? 64. O William jogou 60. Então, quanto esse cara foi exigido na temporada passada? Ele teve a melhor pré-temporada. Esse Cruzeiro se encaixou da maneira que faça ele render
o que ele pode render. E quando eu vejo o Leonardo Jardim, um cara experiente, da capacidade que ele tem de pegar e falar assim, eu ainda conto com você, e eu ainda acho que ele tem clima. Ele fez um campeonato mineiro ruim, como vários outros fizeram dentro da equipe do Cruzeiro. E ele perdeu um pênalti, como vários outros tantos já perderam na carreira e como outros tantos vão perder na carreira. O pênalti que ele bate, eu vejo o mérito também do Matheus. O Matheus foi muito bem na bola. E lembrando, o William já foi o cobrador oficial da equipe do Cruzeiro e por várias vezes fez o torcedor do Cruzeiro feliz. Eu acho que principalmente o torcedor, e nós não podemos fazer isso, a gente precisa dar uma afastada de não trabalhar só com o coração. Que na raiva você pega e pode colocar culpados em grandes jogadores que você tem. E eu vejo o William um desses grandes jogadores que o Cruzeiro tem. A informação, Thiago, é que o Léo Jardim disse que ele fica, o William. Do Marlon eu queria que você atualizasse. Aliás, falando em ficar ou não ficar, o que tem de mercado para o William? Para ele se posicionar e dizer que não sai? Sobre a questão que se apurou hoje de manhã também. Essa de goleiro me chamou muito a atenção, de liberar para que o Cruzeiro vá ao mercado trazer um goleiro. E eu não acho, sinceramente, o goleiro que você apurou, eu não acho que é um cara que chega e muda patamar do Mas gol talvez do seja Cruzeiro, para enfim. disputar posição a ideia, não? Mas o Léo Aragão, então, não seria... Pelo que eu entendo, não. A partir do momento que o técnico Então a avaliação solicita é a mais contratação de um pelo goleiro, reserva do Cássio que propriamente pelo titular, que é o Cássio. eu não sei. Eu, sinceramente, não tenho essa informação. Eu sei que o Cruzeiro está estudando e avaliando a possibilidade de volta do Gabriel. Gabriel Vasconcelos foi goleiro revelado pelo Cruzeiro. Ele está hoje no Vitória. Para mim, é um bom goleiro. Fez uma boa temporada pelo Juventude na temporada passada. Então, é um nome que o Cruzeiro avalia para 2025. O nome foi entregue à comissão técnica do Leonardo Jardim. O Cruzeiro está estudando se será o Gabriel ou outro goleiro a chegar ao clube nessa temporada. Em relação ao Marlon, o que eu tenho é basicamente o que já até saiu em muitos lugares. Hoje existe muito mais interesse do Cruzeiro em relação a fazer uma troca com o Red Bull Bragantino pelo Juninho Capixaba do que do próprio Marlon. O Red Bull Bragantino também topa porque o Seabra gosta do jogador. Muito. Eu vi você falando sobre esse assunto. Muito. Eu vi você falando ontem sobre isso. Mas o ponto é, hoje o Marlon não tem muito interesse em jogar no Red Bull Bragantino. Mas, pelo Quais são lado as do outras Cruzeiro, duas propostas que chegaram eu para sei ele? que o Grêmio é uma. O Grêmio de fato fez uma, Mas a outra o não quiseram me revelar. Mas o Grêmio não saiu do páreo, não? Que eu saiba, não. Pelo que eu conversei hoje pela manhã com uma pessoa próxima ao jogador, não. Então o Grêmio Eu, ainda quer o eu até Marlon. perguntei se os outros eram Corinthians e São Paulo, não quiseram confirmar. Se podiam ter algo de Corinthians. Se o outro era ou O Corinthians São ou São Paulo Paulo. já demonstrou interesse em outras épocas, né? Sim, o Corinthians também. O Gabriel falou muito bem isso no VT. Os dois quiseram nessa janela de transferências. E sobre o William, que eu sei que o Inter quer o jogador. Mas só se me permite uma opinião rápida, eu acho que não tem mais clima para nenhum dos dois. Quê? Nem pro Marlon, nem pro William. Por quê? Cara, Do William, especificamente. Eu acho bem pesado o que foi feito com o William e o que foi feito Não, com o foi Marlon. super pesado. Eu tô falando Eu acho dentro aquilo ali do até Cruzeiro. criminoso. Mas você acha que Eu acho que o aquela maldade... clima que não existe é de fora para dentro. Então, mas aquela maldade, ela partiu de uma pessoa, possivelmente, ou de duas pessoas. Você acha que a torcida no todo... É que é difícil falar com a torcida. Vamos abrir uma do todo, mas enquete? parte Vamos da abrir torcida uma então enquete. vamos. Andrezão, tá me ouvindo aí em cima? Andrezão, alô, Andrezão! E olha que eu tô falando Porque, de cara, dois. Só uma coisa, eu tô falando de dois bons laterais, tá? Eu acho o Marlon Vilipendiou. bom. Obrigado, eu acho André. o William muito bom. Cara, é um mal vencer, sabe? Quando Mas, acontece um negócio desse, eu acho que é um Cara, mal vencer. eu não sei se o Eu se tem clima de pros verdade dois. que eu torço muito pros três que estavam ali naquele crime, né? Naquela babaquice que foi feita lá no viaduto, que os três arrebentem. Joguem muito bem na equipe do Cruzeiro. Eu não posso esperar outra coisa do Léo Jardim, cara, e amigos. Eu não posso esperar outra coisa de um treinador com o gabarito dele. Abraçar os caras. Abraçar os E caras. de recuperar, Isso. recuperar as Abraça laterais, os caras. recuperar o Matheus Pereira, recuperar, ou devolver a confiança que o Gabigol Você precisa. não acha que é um mal vencer, HG? É óbvio que é, Não ué. É óbvio que é, cara. Amedrontar, cometendo um crime e você comprar esse argumento, não estou dizendo você, não estou Olha mandando só. um recado pro Thiago e tal. Comprar esse argumento.
houve um crime dentro de uma pressão, está tão grande, olha o que fizeram e nós vamos ter que negociar. Tanto que a informação é de que o William permanece. Do Marlon eu não sei, mas que o William permanece. Só que, ó, isso é um torcedor do Cruzeiro que está nos acompanhando, não é novidade para ninguém que ele é torcedor do Cruzeiro. Marcelo Mota, da Litodog. Cruzeiro não é clínica de recuperação de jogador marmanjo velho. Adeus William, Marlon e Matheus Pereira. A torcida não quer. Eu acho que ele não entendeu nada, não. Eu acho que ele está viajando. Quem te mandou essa mensagem? Quem te mandou essa mensagem está viajando na maionese. O que ele falou clínica de recuperação? Eu tô falando que ele não quer. Ele não de que quer. sentido? O William, que jogou na seleção brasileira, que o ano passado fez 60 jogos em 64. Eu entendi a sua revolta com essa parte da mensagem. O Marlon foi titular da equipe do Cruzeiro. Que clínica? Eu acho que parte da torcida não deseja a manutenção desses caras. De uma Desculpa, parte considerável. Marcelo Mota. Desculpa, Marcelo, mas eu acho que a sua viagem aí foi muito grande para colocar um negócio desse. Eu honestamente... Diferentes situações. Eu honestamente acho que os outros dois não tem clima. Aliás, eu acho que os três não tem clima tão bom, né? O Matheus vai ter que recuperar o espaço dele. Essa é uma necessidade. Ele tem que recuperar o espaço, reconquistar a confiança, não só da comissão técnica, como da diretoria e da torcida. Eu acho que o que ele fez na semana passada foi desrespeitoso. Eu acho que ele tem desrespeitado o Cruzeiro frequentemente. Então eu acho que o Matheus ele precisa, de fato, reconquistar o espaço dele. Agora os outros dois eu não consigo enxergar clima algum. Agora, tá? Uma informação. E a informação dá conta de que não existe nada de goleiro, que o Cruzeiro esteja buscando um goleiro, gente. Informação de uma fonte muito importante. E nem de William no Inter. Que bom. Que bom. Acabou Duas de mandar ótimas aqui. notícias. Eu acho formidável. Duas ótimas notícias. Então, do Marlon eu estou esperando aqui, que eu perguntei também sobre o Marlon. Sobre a possibilidade de saída do Marlon. Agora, a gente abriu exatamente nesse momento, no YouTube, uma enquete perguntando para o torcedor. Torcedor do Cruzeiro, vocês querem a permanência de William e Marlon? Daqui a pouco nós vamos dar uma passada lá para ver. O André está me dizendo aqui que está apertado, inclusive. O que você acha, Caio? Sobre as laterais, recupera ou dá linha? HG, eu acho que são laterais de prateleira diferentes. Eu acho que o William está numa prateleira diferente do Marlon. O Marlon, a carreira dele aponta por uma inconstância. A grande temporada do Marlon foi a de 2023 pelo Cruzeiro. Ficou nisso. E eu acho que o Marlon, para além do campo, já há alguns meses tem mostrado um foco maior fora do Cruzeiro, né? Inclusive tem interação com posts, por exemplo, do Grêmio. Tem a questão do Léo Jardim poder recuperar esses jogadores? Claro que tem. Mas será que esses jogadores querem ser recuperados? Eu acho que no caso do William vale avaliar com um pouco mais de carinho, porque é um jogador de mais qualidade. Mas... Informação. Diga. Bancando aqui, falou que pode cravar, o William não sai. Maravilha. Pronto. Não existe nada envolvendo contratação de goleiro. E aí eu perguntei aqui para essa pessoa, Marlon, se houver negócio, de repente pode sair. O Marlon hoje é um reserva da posição, né? Tem isso também. O William é titular e o Marlon é reserva do Kaique. Agora, no caso do William, tem pelo menos 6 meses que ele não vem bem. 50-50, André? Mas começou sobre agora. Sobre William e Marlon, rapidamente assim, 50-50. Deixa eu ver aqui, abre na tela aqui, deixa eu ver. Vamos abrir na tela aqui pra gente avaliar. 50-50 nessa de William e Marlon. Agora vamos abrir outra. Começou agora, 2 minutos. Não, foi muito rápido. 2 minutinhos, 646 votos, já é uma amostragem. Mas né? é uma amostragem. Então tá dando aqui 50-50. Agora, já que o Cruzeiro se posicionou, uma pessoa do Cruzeiro se posicionou dizendo que o William não sai, mas não disse a mesma coisa sobre o Marlon, vamos perguntar sobre o Marlon. Você, torcedor do Cruzeiro, gostaria... Aí eu já acho... Mas você já quer encerrar essa enquete? Hã? Tem 2 minutos, o André que manda. É porque ela acaba tendo fim quando o HG recebe a informação. É a crise e o André. Ô, HG, em ti. Mas eu acho que ela acaba pondo um ponto final. O HG, a informação que o HG recebeu foi incisiva. Sim. Que o William continua. E o Marlon deixou meio que na interrogação, no ar. Então vamos colocar só do Marlon, que aí eu já acho que pela construção que você colocou, Caio, eu acho que vai ter mais torcedores do Cruzeiro sendo a favor da saída dele do que ele permanecendo. Por tudo que você já estava falando. Não, com certeza. O Marlon não fez um 2024 bom. O Marlon não vem bem
é bem antes do Leonardo Jardim, né? Desde o Nico Larcamon. A gente se lembra, por exemplo, daquela final de Mineiro que o Marlon fez, depois disso acumulando expulsões, acabou tomando a titularidade ou retomando no grito aos microfones, enfim, tem uma série de questões em relação ao Marlon. Agora, no caso do William, que segundo a informação do HG, já está sacramentado. A minha expectativa fica em torno do Leonardo Jardim e tomara que isso mexa com o brilho do William. Porque o William foi recuperado no Cruzeiro, ganhou a oportunidade da vida dele quando ninguém acreditava, tem uma grande estrutura, tá vestindo a camisa de um grande clube e agora tá contando com a confiança de um treinador que é top a nível de futebol brasileiro. O que mais pode motivar o William? Sinceramente, se ele, com todo esse enredo, não se motivar para recuperar o bom futebol dele, eu acho que nada mais é capaz. Bom, então vamos lá. Sobre o Marlon, se pintar negócio, há a possibilidade de saída sim. Nós abrimos uma enquete, vamos ver a parcial aqui, Andrezão, se for possível. Colocar no telão aqui a parcial. A parcial, o André me disse que mais de 60% do torcedor entende que ele deve sair. Né? É aquele detalhe, né? Então o William que estava pesando para baixo, né? O Valu destacou aqui, nesse aspecto ele tem razão. Cara, fica quem quer. Fica quem quer. Até pro Léo Jardim recuperar... Até para o Léo Jardim recuperar o futebol, a confiança, é papel do treinador. O cara tem que querer. HG, 1 minuto, quase 400 votos. É importante isso. Mostrar. Só um detalhe. O Léo Jardim, ele vai ter que montar um time, né? Não. Antes ele vai ter que recuperar. O elenco do Cruzeiro fisicamente está arrebentado. Fisicamente? Tá? Com um mês de temporada? Pelo senhor Fernando Diniz. Não coloquem na conta do departamento físico do Cruzeiro, que inclusive o senhor Fernando Diniz, em algumas situações, dava de ombros a recomendações de cargas. O quê? Tá? Então, isso assim, é informação. O departamento, o Leonardo Jardim, antes de montar uma equipe, vai montar a equipe, mas o Cruzeiro precisa de fato de passar a gente se lembra bem, a primeira fala do Fernando Diniz, lá nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que os atletas estavam trabalhando com uma carga muito forte e que era o jeito que ele trabalhava e entendia. E tinha usado no Fluminense, inclusive no ano anterior, usar trabalhos físicos muito fortes no começo da temporada. E é muito, muito fortes mesmo, assim, uma coisa, né, de esticar a corda mesmo, para que, de acordo com ele, Fernando Diniz, o time ao longo da temporada sofresse menos com lesões, enfim, o Cruzeiro está visivelmente prejudicado fisicamente. Então, isso eu estou colocando aqui só para que tenhamos a ideia de que é colocar o elenco lá, montar um time e colocar para jogar. Não vai ser só isso nesses mais de 30 dias que o Cruzeiro terá pela frente. E o Central da Toca publicou agora há pouco, HG, que aconteceu uma reunião nesta manhã entre Pedro Lourenço e todo o elenco do Cruzeiro. Acho muito importante, para daqui para frente, é o famoso, né? Alguém tem alguma coisa para dizer? Alguém não está de acordo com que iremos esquecer, entre aspas, né? O que veio até esse dia 25 de fevereiro. A partir de hoje em diante, queremos esse tipo de comportamento e será dessa forma. Porque não dá mais, né? Já são muitos meses de problemas, de comportamentos, e o que o torcedor do Cruzeiro espera ver daqui para frente é um time que acredite no planejamento tático e técnico do Leonardo Jardim e que se entregue ao máximo dentro do campo buscando os resultados. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Diante do que o Valu acabou de dizer, que é uma informação, né, de extrapolar, inclusive, informações do Departamento de Fisiologia e que isso arrebentou fisicamente com o Cruzeiro, a culpa é do Diniz, a culpa é do departamento que fez exatamente como ele pediu, ou a culpa é de quem trouxe o Diniz e deixou com que tudo isso acontecesse? Acho que trazer o Diniz... E outra coisa, e mais uma pergunta, a terceira no combo. Essa passagem do Diniz pelo Cruzeiro deu uma queimada no filme do profissional Diniz? Muita gente tem responsabilidade, mas eu acho que a contratação do Diniz não é um erro. O erro foi a manutenção em dezembro do ano passado. O Diniz não deveria ter tido continuidade para 2025. Não deveria. Ele deveria ter sido demitido após a partida contra o Juventude. Bom, eu acho que não queima. Os profissionais sempre têm disso. Sai de um clube porque ele foi muito vitorioso, vai para outro, não consegue render e acaba não sendo queimado. De reflexão ela precisa, né?
Ele precisa de fazer uma reflexão sobre as ideias Eu dele. não acho que ele vai fazer, né? Eu acho que Por era tudo ele tem necessário dito, ele por tudo fazer. que pela entrevista que eu ouvi dele no Charla, pra mim ele não vai fazer nada. Ele atira pra todo Thiago, mundo. A responsabilidade do já ter dado certo aqui na cabeça dele, Diniz, não é dele. É de quem demitiu. É de quem demitiu. Isso. Já que você está Exatamente. falando a respeito disso, que acha que o Diniz deveria ter sido demitido em dezembro, e que eu também acho pela forma que foi, pela construção que foi tudo, como rolou, mas quando você contrata o Diniz em setembro, você acha que em dezembro, ele, pela ideia que ele propõe de jogo, que ele precisa de tempo, que ele precisa de tempo para trabalhar, você acha que seria o tempo suficiente, sabendo que o Campeonato Brasileiro era e a Sul-Americana eram jogos atrás de O jogos? problema do Diniz ali pra mim, Elton, não era nem a questão dele ter tempo. É que, cara, é a questão do clima. A entrevista do Diniz pós-jogo no Alfredo Jaconi, cara, ela é, assim, é um tapa na diretoria, um tapa na cara da diretoria. Total. E assim, quando ele faz algo desta forma, não tem como mantê-lo no cargo. O técnico chega, ele dá um tapa na diretoria. E não é nem falam de tapa de luz, ele dá um tapa de mão aberta. E dane-se o que ele falou. Não é assim. Pera aí, meu irmão, você não vai falar desse jeito, não é assim que você vai falar. Você vai se retratar, então tchau. Porque a verdade é, o que o Cruzeiro tinha dito pra ele, ou o que ele disse que o Cruzeiro havia dito pra ele, que era, nós confiamos no seu trabalho, o Cruzeiro, em tese, mostrou que confiava, que o manteve para a atual temporada. O ponto é, começa o ano, o que faz o Cruzeiro? O Cruzeiro piora. O Cruzeiro não, porque lá atrás, o Cruzeiro, pelo menos dos times ruins, ele ganhava. Ah, pegou o Juventude, ganhou. Criciúma? O Criciúma ganhou. Aí vem pra esse ano, nem dos Parou ruins por ele aí. tava ganhando. As O vitórias dele. Lanús também ganhou. Ele Três perde pro vitórias. Betim, ele empata com o Betim e perde pro Atlético. Cara, não dá. Ô, Thiago, e tem mais uma questão, né? É claro que o futebol brasileiro, a gente está falando da forma que ele deveria ser, mas ele é de uma forma diferente. Então, um técnico não pode chegar 25 de setembro, pegando o time numa segunda perna de quartas de final de Sul-Americana, onde o técnico anterior deixou bem encaminhado, vencendo o Libertad por 2-0. Você tem, então, um time que está virtualmente nas semifinais da Sul-Americana e que tem 10 rodadas de brasileiro pela frente, das quais tinha 11 rodadas para serem disputadas. Dos 33 pontos, ele precisava de somar 12. Ele perdeu a final na Sul-Americana da forma que perdeu e no brasileiro, dos 12 que ele precisava para colocar o Cruzeiro na pré-Libertadores, ele fez 10. Então, assim, ele sabe como funciona o futebol brasileiro, bem diferente do que ele gostaria, do que eu gostaria também. Não dá para chegar e em 2024 falar, não, o meu contador de trabalho só começa a partir da reapresentação em 5 de janeiro. Ele e nenhum técnico do futebol brasileiro são capazes de ter esse tipo de benevolência. Ô, Thiago Fernandes, lê essa mensagem em voz alta para mim, por favor. Olha quem mandou. Caramba, 30 minutos de programa e o Thiago Fernandes ainda não falou nenhuma bobagem. Ah, que absurdo, cara. É só o elogio. Aqui, o torcedor pode estar se perguntando, né? Mas por que estão falando do Fernando Diniz, sendo que agora o Cruzeiro já foi eliminado, tá? Vai ficar um mês parado, tem o Leonardo Jardim no comando. Mas para a gente analisar o Cruzeiro hoje, a gente precisa lembrar que 12 dias de pré-temporada foram na mão do Diniz. O trabalho foi feito com o Diniz, o início do Campeonato Mineiro foi com o Diniz e os reflexos do não trabalho do Diniz acabaram sendo responsabilizados pela eliminação do Cruzeiro. É o momento de cidade de Deus. A eliminação É o momento do de Cruzeiro cidade de Deus. acontece no sábado, mas ela foi construída Construída. a partir do trabalho do Fernando. É o momento Então, de cidade de Deus. Igual quando vão explicar a história, o Bené... Bené, isso. Na verdade não é o Do Bené, né? O Mané Buscapé- Galinha. Isso. Do Mané Galinha. Isso. O Mané Galinha eu vou explicar daqui a pouquinho. Não, é porque o que acontece? Se ele tivesse ganhado os jogos, ele não teria saído. É curioso isso. Então, mas olha só, ele ganha 4 na temporada eu 2024. tô falando o seguinte, se ele vira o ano e de repente ele ganha, Mas mesmo o time não mostrando o desempenho, Se ele classifica para teria se Libertadores, mantido, ou se ele seja, classifica para Libertadores, ele não teria saído. Mas o futebol... Não acho que teria. O futebol Você está brasileiro vendo que o mostra resultado é a base. Não deveria ser, isso é outra história.
é a base muito da análise também, cara. Eu acho que se ganha a Sul-Americana, ficava. Mesmo se ele, por exemplo, se ele ganha os jogos, ele não teria sido demitido mesmo com o time não desempenhando um bom futebol. Então, o fato dele não ter ganhado pode ter sido bom, porque eu também não estava de acordo com a permanência do trabalho dele. E eu imaginei que ele fosse chegar aqui com o elenco que o Cruzeiro tinha quando ele chegou. Eu imaginei, pô, o Cruzeiro foi ao mercado e tal, contratou boas peças. Eu acho que vai virar. Vai para Porque Libertadores. a gente imaginou durante um período que o problema do Diniz, do Cruzeiro do Diniz, estava na qualidade do elenco. E a gente viu que não. Aí eu não posso dizer agora que a qualidade do elenco é duvidosa, porque eu não tenho tempo de analisar o trabalho do Léo Jardim, que chegou agora. É muito pouco tempo. E teve, olha só pra você ver, por mas isso eu fui outra contra o coisa. rapaz aqui, Olha que só. disse que se ele pedir 10 jogadores, tem que buscar. Então, mas olha só, outra que é? coisa. Outra coisa como que tem que ser discutido o Fernando Diniz, porque o Leonardo Jardim falou a respeito do elenco, das peças que o Cruzeiro contratou, dos reforços que foram feitos nessa última coletiva dele no empate em 1-1 na eliminação do Cruzeiro. E o elenco, ele foi formado com o aval do Fernando Diniz. Então a gente tem que falar do Fernando Diniz. Você Tem que ser discorda? citado. Você discorda De quê? do que eu falei a respeito do Leonardo Jardim? Se ele pedir 10, que tem que buscar 10 jogadores? No momento atual, sim. Tá, quantos jogadores chegaram pro Diniz? Não, peraí, irmão. Nós estamos falando do Léo tô Jardim te- agora. Ué, eu te fiz uma Agora. pergunta. É porque Então, 15. desculpa, eu retiro a pergunta então que eu fiz. 15. Não. Ele chegou, ele teve Isso. muitas contratações, foram 15, 16, 15, 17 15. jogadores. Só que o Léo Jardim tem muito pouco tempo de Cruzeiro. Ele pra está vivendo o Cruzeiro desde antes de estar aqui, pessoal. Ele tem recebido relatórios, inclusive em contato. Eu escutei as Wesley declarações Carvalho. do Pois Wesley é. Carvalho de que já estava trocando Essa figurinhas chegou com ele. agora, É. o trabalho dele não começou agora. Valu, mas campo começou. ainda assim, eu entendo que se ele chega e pede mais 10 contratações, que foi o que nós discutimos na rádio, pera lá, irmão. Então, mas calma. Vai Não, pera lá, tateando, por quê? vai Aí- tateando O que primeiro. falta pra vai vocês? tateando Mas primeiro. tateando já tem um Então, tempo. então dá. Então tá certo, então. Não, então Se ele vamos falar lá. que tem que buscar 10, tem que buscar 10. Não tem Aí 10. daqui a pouco ele não consegue vencer, vai embora, aí fica aí os 10 que ele Não, pediu, não. os 17 que o outro Existe uma pediu, diferença e ninguém entre não vai jogar conseguir e tá vencer todo não mundo mostrar um certo. trabalho minimamente aceitável. Então peraí, irmão. Existe uma diferença. Então peraí. O trabalho anterior não era minimamente aceitável. Não dá pra dizer, Mas sabe não dá pra quantos você jogadores mudar o pediram? argumento O trabalho hoje. anterior não era Não dá pra minimamente você mudar o aceitável. argumento hoje da qualidade do elenco do Cruzeiro, Mas- que era o Mas argumento que a ninguém gente tá não tinha há falando da 2 qualidade semanas. do elenco do Há Cruzeiro. 2 não. Todos- Há um mês, vai. Vamos Não poder- dá. Ninguém Pra tá chegar falando- a um não, mês, o mas elenco ninguém tá era, falando que o falta elenco era qualidade. foda. Agora o elenco tá cheio de problemas. Mas Vocês estão existem de brincadeira. necessidades com um trabalho Vocês estão de diferente. brincadeira. Existem nervoso. de Não, não é necessidades questão com de um trabalho nervoso, não. diferente. necessidade. É inadmissível, Você tá cara. perdido na sua Isso é admissível, Não, você achar que treinador não tem que ter autonomia. Você acha que treinador tem que ter autonomia, você só quer defender dirigente. É um absurdo. Para com isso, rapaz. Ouvir isso de Treinador vocês tem é um que ter absurdo. autonomia. Ninguém falou isso. Esses dois senhores aqui querem que o Cruzeiro vá ao mercado e traga mais 10 jogadores. Ninguém falou isso. Não, a gente disse Vocês que se defenderam for isso na rádio agora há necessário. pouco lá, gente. Eu nem tinha defendido na rádio, nem escandaloso. falar. É Seja escandaloso. necessário. Escandaloso é o que você está fazendo aqui no programa. Escândalo. Você tá falando escândalo e desnecessário. escândalo é Um você escândalo pedir 10 desnecessário. jogadores. Deixa eu te falar um Isso é negócio, HG. Deixa eu te falar um negócio. Isso é inacreditável. Então vamos lá, vamos parar pra pensar. O que falta nesse elenco do é um Cruzeiro? número O que fictício, falta né? nesse elenco do Ah, Cruzeiro? eu sei. Me fala. O que Dez é um falta? número Você fictício. pensar algumas O que contratações falta no elenco do Cruzeiro? Me fala, o que falta? Pontuais. O que Agora, falta ao vocês elenco do defenderam Cruzeiro? que se ele Eu tô pedir te 10, perguntando. tem que trazer Você não tá 10 respondendo. jogadores. O que Vocês falta estão de pra você ao brincadeira, elenco do tá? Cruzeiro? Vocês estão de brincadeira. O que falta pra você ao elenco do Cruzeiro? Ele vai lá. Falta goleiro? Pra mim, sim. Aí brincou. Não falta. Não falta, Não goleiro. falta? Não falta. Os dois goleiros do Cruzeiro hoje. Os dois goleiros hoje do Cruzeiro Posso, porque isso aqui são pode muito desviar e lá no confiáveis. Rogério. Que, aliás, o Rogério, calma que você vai falar, Valu. Calma que eu não deixo ninguém no silêncio, não. Você vai falar.